Galerinha do primeiro ano, nos encontrando mais uma vez hoje, falar um pouco da nossa querida Sociologia, em especial uma temática da nossa aula 11 e 12, dando continuidade, que é um tema importante, que é a liberdade. Pergunta fundamental para nós: até que ponto a nossa liberdade pode chegar? Vimos essa semana na mídia o caso daquele garoto, 5 anos de idade, que estava em um determinado local. A patroa pede para que a funcionária desça, ela vai passar com o cachorro, ela coloca a criança no elevador, a criança desce e, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu. E o questionamento maior em relação à liberdade: até que ponto as pessoas têm essa autoridade de determinar o que as pessoas devem fazer ou não? Então imagina, ele tem 5 anos de idade, será que ele estava apto a fazer o que ela foi feito com essa criança? Até que ponto a liberdade está sendo pensada em relação a isso daí? Então na temática de hoje, falar de liberdade é isso: até onde eu posso ir dentro de uma sociedade, até que ponto eu posso utilizar essa temática da liberdade, onde eu posso, por exemplo, sala de aula, na sua casa, na sua família, em qualquer segmento. Então é importante a gente observar até que ponto essas dificuldades, às vezes, não fazem a gente entender que a liberdade é uma coisa importante, ela é excelente. E a partir daí a gente vai começar a entender que na sociedade a gente precisa utilizar muito bem a nossa liberdade para que não aconteça a libertinagem, que é o lado negativo dessa expressão tão bela que é a liberdade. Então a gente vai agora, dentro da temática, afinal de contas, o que é liberdade? Condição de um indivíduo não ser submetido a nenhum indivíduo, a outro ou alguma coisa. Então a gente percebe, cada indivíduo, lidar com a sua liberdade, até onde ir, até onde vai. O problema é quando você se submete a alguém, quando você é obrigado a fazer alguma coisa, então ela vai contra você aí na sua liberdade. Vamos imaginar, você está em casa hoje, aí de repente você quer sair, e a pandemia está aí, a gente sabe que a gente está no isolamento social, e você pode usar sua liberdade de sair em qualquer momento, em qualquer hora. De repente você quer sair, eu quero dar uma passeada, eu quero espairecer, já tomou tempo dentro de casa. Aí a pergunta fundamental é: até onde você pode sair nesse momento, já que existe essa preocupação com esse isolamento social? Então a gente percebe, infelizmente no Brasil, não é algo cultural, essa questão de você ficar em determinado momento dentro de casa por um período longo, porque as pessoas têm necessidade de sair, porque já está habituado ao trabalho do dia a dia, exemplos da escola, outros segmentos por aí afora. Aí de repente você se depara com uma situação dessa que você é obrigado a ficar dentro de isolamento social para não prejudicar a maioria, para que esse vírus não se espalhe e possa acontecer coisas até piores. Aí você de repente começa a imaginar assim: o que eu vou fazer agora? Eu quero sair, mas não posso. Aí você começa a pensar na sua liberdade, até onde ela pode ir? Aí vai para o segundo momento, que a gente vê uma conexão em relação à liberdade e ao livre-arbítrio. Pode-se escolher seu poder de escolher suas ações. Então você imagina, no livre-arbítrio, que está dentro dessa temática da liberdade e livre-arbítrio, porque na liberdade me diz que eu posso ir até ali, ultrapassando já fere a possibilidade do outro. Mas quando eu falo do livre-arbítrio, é aquela conexão onde eu decido o que eu quero fazer. E a partir daí, essa escolha que você faz em relação a sair ou não de casa, tem suas consequências. E o que está acontecendo na nossa realidade hoje, no Brasil, é isso. As pessoas podem sair, não tem nenhuma grade, não tem ninguém fiscalizando. O problema é quando você sai nesse momento e você começa a utilizar seu livre-arbítrio, aí você pode estar prejudicando alguém. Quando alguém, de repente, ele pede alguma coisa para que a gente possa fazer para tentar evitar um mal maior, aí a questão da consciência começa a pensar nesse momento. Afinal de contas, o que eu devo fazer? Sim ou não? Devo sair ou não devo sair? Todo mundo é livre para sair para qualquer lugar. O problema tem suas consequências quando você faz essa escolha, Porque vai cair no terceiro momento, que é a libertinagem, Que não há possibilidade de você liberdade de expressão, onde você não pode expressar isso daí que você imagina como liberdade. É o que está acontecendo hoje. Existe isolamento social, aí você, de repente, a gente começa a achar a cabeça: não, isso é besteira, isso é só ilusão, é conversa. Aí você começa a usar a libertinagem porque acha que você pode fazer tudo. E isso tem um impacto direto, no meio que você vive. Porque lembrando, a gente sempre fala, ninguém aqui é uma ilha. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. Nós convivemos com pessoas e a sociedade ela se desenvolve ao longo do tempo a partir dessas relações que a gente tem com as outras pessoas. E nesse momento agora a gente é convidado, convocado a evitar esse contato social para evitar esse mal maior. E a partir daí, quando eu extrapolo, que eu não concordo, eu não aceito, que eu acho que isso daí não tem nada a ver, é perda de tempo,
pode estar acontecendo a libertinagem, que é esse lado negativo da liberdade que pode estar prejudicando, porque lembra, como eu falava anteriormente, a minha liberdade termina onde se inicia a do outro. Então, se eu ultrapasso esse momento, eu posso estar prejudicando alguém. Aí são as dificuldades que a gente percebe no dia a dia. E esse tema daí, às vezes, as pessoas têm dificuldade em entender, porque acham que nós podemos tudo. Quando você vê aquele caso daquele norte-americano lá, que a polícia usou da força, acabou fazendo aquelas situações que você acompanhou na mídia, e ele acabou morrendo. A gente vê a mobilização dos Estados Unidos em relação à questão da figura afrodescendente negra. E é interessante quando a gente fala isso aí no Brasil, e a gente vê isso daí na questão cultural, porque todo mundo vê a figura do negro, se você observar, iguais. Não é porque é amarelo, é negro, é branco, não. Aconteceu na história o quê? Eles sempre foram vistos como pessoas ruins, como não eram pessoas. Se você olhar para o indígena, era o selvagem. Então as pessoas começaram a lançar isso daí, tá? Desde o descobrimento. E isso perpassou o tempo, perpassou a história. E as pessoas começam a imaginar que a figura do negro é inferior, que a figura do índio é inferior, porque existia uma hegemonia branca que determinava tudo. E aí está o perigo. Porque gênero humano, todos nós somos iguais, independente da cor, da raça, do credo. A nossa liberdade tem que ser pensada dessa forma, porque não tem que prejudicar o outro. E a gente percebe que as consequências que isso aconteceram, nós vemos hoje no dia a dia o que está acontecendo. As pessoas veem a figura do afrodescendente do negro como alguém inferior, acontecendo nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Então isso é uma questão cultural e já vem arraigada há muitos anos, e para tentar se trabalhar isso daí você tem essa grande dificuldade. Por isso que a libertinagem seria esse lado negativo da liberdade, porque eu acho que eu posso tudo. Eu posso dizer que o afro é isso, eu posso dizer que o indígena é isso, eu posso dizer que quem tem uma opção sexual diferente, quem tem uma religião diferente, eu posso dar a minha opinião do jeito que eu quiser, dizendo a minha libertinagem, porque eu acho que eu posso tudo. E a gente sabe que existe um momento para que isso aconteça, eu não posso ultrapassar, porque a outra vai começar, o momento X crucial é quando eu paro e percebo que tem alguém que quer exercer o mesmo direito. E a libertinagem acaba gerando tudo isso daí, a gente vê as grandes dificuldades que existem hoje na nossa sociedade, são essas dificuldades, tá? E outra coisa que nos chama a atenção em relação à liberdade, né, da sociedade, é uma coisa que a gente chama de determinismo. Ou seja, todos e qualquer acontecimento, tá, foram causados por outros, foram causados por algum indivíduo, por alguma causa. Então a gente imagina assim, parece que eu sou predeterminado para isso. Isso vai acontecer, parece que existe uma linha, um segmento reto que não tem mudanças. E o determinismo é perigoso porque quando eu começo a imaginar isso daí, parece que tudo na minha vida já foi pronto, já foi preparado, e eu só vou seguir esse cronograma até chegar ao momento crucial X. Só que o determinismo é algo perigoso, porque ninguém está predeterminado a nada. A maior dificuldade que nós temos hoje, que às vezes assusta, é a capacidade da escolha. E a liberdade também trabalha muito com isso. Essa capacidade que eu tenho de escolher, tá? Como é que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Será que pode estar prejudicando alguém? Se eu estou tendo dificuldade por uma outra pessoa? E a gente começa a perceber isso daí quando a gente vê relações que a gente vê hoje na sociedade, em que você tem que tomar uma decisão, se eu sigo o partido A, se eu sigo o partido B, se eu concordo, se eu discordo. O importante é quando acontecer esse processo todo, eu tenho a capacidade de perceber até que ponto você não pode estar prejudicando alguém. Então essa predestinação, que é uma conexão com determinismo, era isso. As pessoas imaginavam que já estava tudo pronto. Não tem jeito. E é interessante porque, se a gente observar, as pessoas acham que está acontecendo é porque Deus está querendo, porque essa forma, porque é um castigo de alguém superior, e não é assim. Nós sabemos que pandemias ao longo do tempo já aconteceram, não é uma novidade. Agora é a forma como as pessoas vão utilizar a liberdade dentro da sociedade para que possa evitar um mal maior. Mas se você olhar para a nossa realidade do Brasil, a gente percebe que as pessoas ainda acham que isso não é tão perigoso. Então você imagina, alguém que toma a frente no Brasil, nesse caso o nosso presidente ou os responsáveis estão ali, cada um tem um ponto de vista, a gente percebe que não estão convergindo para a mesma direção. E a gente percebe o que está acontecendo hoje quando alguém, de uma hora para outra, decide que não quer mais viver essa experiência de isolamento social, é perda de tempo, eu não vou fazer isso. E agindo dessa forma, com a sua libertinagem, a gente vê os resultados que estão acontecendo no Brasil. A grande quantidade de infectados, grande quantidade de mortes, e a tendência é aumentar mais ainda. Porque a gente está percebendo que aos poucos está o comércio, segmentos aí que você percebe está dando uma afrouxada, e a gente percebe que isso pode ter consequências piores no Brasil. Porque você imagina, países como a Itália, como a China, onde tudo começou, eles começaram a controlar porque perceberam que dentro dessa conexão com o isolamento social era a possibilidade que eles tinham de resolver, tá, esse problema. Só que no Brasil está indo por uma outra viés e o problema está aí. Virão consequências mais tarde. Então a gente tem que ter esse cuidado de imaginar
que o meu ato que eu possa estar fazendo de sair, porque eu acho que eu posso fazer tudo, o problema é que você volta para casa e tem pessoas lá dentro da sua casa que de repente podem ser infectadas por essa nossa imprudência de achar que eu posso fazer tudo, que isso daí é perda de tempo, que isso nunca vai acontecer comigo. E quando acontece na nossa casa, a gente vê as dificuldades, porque a gente vê a grande quantidade de pessoas que saíram, que imaginavam que isso daí era papo furado, quando voltaram, contaminaram pessoas dentro da sua própria casa, e infelizmente essas pessoas acabaram morrendo por causa dessa nossa imprudência. Então a nossa liberdade na sociedade, a gente tem que começar a imaginar assim: a minha liberdade vai terminar quando inicia do outro. Eu tenho que lembrar que eu não caminho sozinho, que eu não estou sozinho. Existem pessoas que estão junto comigo, que não são familiares, mas são seus amigos, as pessoas mais próximas. A gente tem que ter esse cuidado. Então, liberdade na sociedade, a gente pensa que a gente pode fazer tudo aquilo que eu acho de melhor para mim. E eu lembro que eu vivo numa sociedade, eu convivo com pessoas, apesar de todas as suas limitações, suas fraquezas, suas mazelas, mas eu lembro que eu caminho com pessoas, e caminhar com pessoas é desafiador, porque quando você começa a olhar para um outro ou para uma outra, e você percebe que cada um tem um pensamento diferente, o importante é que você comece a convergir esse pensamento para um único melhor, para que não possa acontecer consequências piores que a gente percebe hoje que está acontecendo no nosso país. Então a questão que a gente vê, a questão do racismo, do preconceito, é uma coisa que já vem arraigada há muito tempo na história. Então você imagina, você mudar 500 e poucos anos em palestras, em encontros, é mais difícil porque está arraigado na cabeça das pessoas. Olha como é interessante. No Brasil, quando você fala de escravidão, quando ela acaba, o que acontece no Brasil? Os negros são mandados embora, tá? Lá das fazendas, que eles se virem e deem seu jeito. Nos Estados Unidos é diferente. Quando acaba a escravidão, o que acontece? Dão para esse negro um pedaço de terra e um burro. Ele tem uma terra e tem um burro para trabalhar. Então imagine a diferença que a gente percebe quando você fala de negros no Brasil e Estados Unidos. A gente percebe a grande diferença. Se no Brasil tivesse trabalhado dessa forma, que é uma questão interessante, porque quando o branco chegou aqui no Brasil, ele imaginava que era superior, que era mais que todo mundo, porque ele não estava habituado a ver pessoas, principalmente na questão do indígena, quando chegaram aqui, quando os negros vieram para cá para ser escravos, eles acharam que eram superiores e tinham direito, usando a sua liberdade, né, de dizer que podia fazer tudo. E isso daí perpassou o tempo e a gente vê as consequências, não só o caso dos Estados Unidos, mas no mundo todo, mas especial aqui no Brasil. E nós sabemos que existe uma grande mistura de raças aqui, que faz com que a sociedade brasileira seja da forma como ela é, mas infelizmente a gente percebe que as pessoas utilizando esses processos todos de uma pseudo-libertinagem, que o perigo está aí, a gente vê as consequências do racismo, do preconceito, homofobia, dentre outras. Nosso objetivo dentro desse processo, dentro da sociologia, é tentar mudar essa conexão que acontece, é tentar ter um outro ponto de vista. Porque a questão do tradicionalismo é perigoso dentro de uma sociedade, porque as pessoas imaginam que tem que ser dessa forma. É como se fosse um quebra-cabeça que já tem a peça predeterminada para aquele determinado conjunto lá. E nós sabemos que a sociedade existe muitas mudanças contínuas, todo o tempo está se mudando o pensamento, uma ideia, as conexões estão mudando. O nosso papel aí, dentro desse processo da liberdade na sociedade, é tentar encontrar uma maneira melhor de, apesar de tantas diferenças, convergir para um ponto melhor. Porque nós sabemos que igualdade na diferença é difícil, porque na matemática não tem como ser igual na diferença. E a gente percebe que existem muitos discursos aí e querem que as pessoas imaginem que vai existir uma igualdade na diferença, e não tem como isso acontecer. A matemática aqui nos mostra isso daí, que é impossível você ter uma igualdade numa diferença. Portanto, a gente tentar ver isso daí, encontrar um ponto em comum, para tentar que as pessoas possam conviver no mesmo espaço. Mas na sociedade é difícil porque as pessoas têm a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e caminhar na sociedade é desafiador por causa disso. Mas o nosso papel aqui, essas conexões que a gente observou aqui em relação à liberdade, é ter esse cuidado. É saber que eu preciso observar até onde eu posso chegar, porque eu sei que tem alguém ali que tem ideias, que tem pensamentos, tem forma de pensar, tem raciocínio diferente, que não é parecido com o meu, e a partir daí tentar convergir esses pontos em comum para se encontrar um consenso, para que a gente possa conviver melhor na sociedade, porque viver dentro da sociedade é muito desafiador para nós, porque a liberdade, segundo essa pequena frase aqui, ó, o homem constrói sem destruir. Tanto ergue o homem, constrói sem destruir. Ele cria bomba capaz de destruir o planeta inteiro. O problema é, no mesmo momento que o homem está salvando, ele está matando. Então vamos imaginar que agora as pessoas estão preocupadas em encontrar um remédio, uma vacina para o vírus. Tá, se encontrou. As pessoas foram todas curadas, mas de repente, em determinada região surge uma guerra civil, ou por questão territorial, a questão econômica, e você mata pessoas. Então você está salvando e está matando ao mesmo tempo. Até que ponto a liberdade está sendo usada de forma correta?
Até que ponto isso eu posso estar fazendo isso acontecer? Então, a gente percebe que como é dois viés, parece que esse homem, um ser dotado de tanta inteligência, de tantas capacidades, mas quando chega nesse momento, parece que ele é um ser irracional, que ele não está preocupado com o seu semelhante, se ele é ou não é. Se é inimigo, se está atrapalhando, então é melhor destruir para viver uma coisa maior. E a gente vê ao longo da história, você salva de um lado, mas está matando do outro. Então a questão do vírus, hoje que a gente vê, a questão de trabalhar a liberdade, numa pandemia como essa, é imaginar como foi que deu certo naquele país, o que foi que eles fizeram, o que foi que eles encontraram, qual foi a forma de fazer com que a famosa curva possa mudar. Então o nosso papel no Brasil é tentar entender isso daí. Não seguir o segmento A ou B, a gente observar, olhar e começar a se conectar a partir daí para encontrar uma solução. Porque não adianta eu apontar que está errado A, que está errado B, eu tenho que ter meu ponto de vista, a partir daí, nesse ponto de vista, eu convergir para que eu possa melhorar a convivência com as pessoas. Porque sociedade é desafiador, desde o princípio. Conviver com as pessoas não é fácil. Olha agora para a tua casa, para a tua família, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, aqueles que convivem com você. A gente tem conflitos ali dentro. Imagina a sociedade com todas as suas diferenças. E esse momento agora, se trabalhar a liberdade na pandemia é isso, eu começar a observar, começar a partir daí criar meu ponto de vista, convergir para uma possibilidade melhor, para entender isso daí. Que não adianta apontar só erro, mas as soluções estão muito próximas da gente. Então, o que está acontecendo hoje, esse momento de pandemia, para nós é um momento de questionamento, de busca de uma sociedade até melhor, porque você imagina, está acontecendo esse processo da pandemia, então quando a gente volta, não vai ser como era antes, nossas concepções têm que mudar, mas você vai observar que mesmo assim e continuarão pessoas egoístas, pessoas individualistas continuarão, ninguém percebeu que isso foi o momento de a gente começar a olhar para aquele que está lá do nosso lado, às vezes até dentro de casa, pela correria do dia a dia, a gente às vezes não conversar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o irmão, com a irmã, e hoje a proximidade está aí, a pandemia deu essa possibilidade. Agora vai ser interessante o depois disso daí. Como é que eu vou começar a conviver depois que isso tudo passar? Como é que eu vou lidar com a minha liberdade a partir daí? Como é que eu vou tentar entender e respeitar o próximo, o outro, que vive comigo, que convive comigo? É interessante porque esse momento para nós é reflexivo para isso, a gente vê nossos comportamentos, o uso da nossa liberdade dentro da nossa realidade, até que ponto isso daí vai se começar a entender. Então pensemos, o homem tanto mata quanto faz viver, a nossa escolha está aí. Existe uma passagem bíblica que me chama a atenção, que diz assim mesmo, você escolhe viver, viverá, se você escolher morrer, morrerás. Então a nossa escolha está aí, é viver ou morrer, a decisão é nossa, a liberdade de escolha é nossa. Depende de cada um, a partir todos esses conceitos que a gente vê dentro de sociedade, desde o seu processo evolutivo, do seu processo formativo, da sua caminhada, como foi que se deu ao longo do tempo, e a decisão é nossa. Você escolhe viver, viver. Você escolhe morrer, morrer. Então, galera, valeu para nós hoje, que seja um momento reflexivo para nós, lidemos melhor com a nossa liberdade, para que não venha prejudicar os que estão próximos da gente. Valeu, galera, e até a próxima.